Olha, o Brasil conta com 57 mil vereadores. Isso mesmo, 57 mil vereadores espalhados por 5.070 câmaras, uma para cada cidade. Segundo um estudo da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais, 1 em cada 5 municípios gasta mais para manter a Câmara do que arrecada em impostos. Em São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado indicou que Guarulhos tem uma das câmaras mais caras do país, com custo de 97 milhões de reais por ano. E mesmo com um termo de ajustamento de conduta para cortar 25% do número de funcionários comissionados, ou seja, aqueles que são indicados pelos vereadores que não fizeram concurso público, um projeto prevê a criação de novos cargos no ano que vem. O prefeito Gustavo Henrique Costa rejeitou a proposta, mas os vereadores derrubaram o veto dele, incluindo o líder do próprio governo, Eduardo Carneiro, do PSB. Nós temos que fazer a nossa parte, mas nós temos também que ter muito cuidado e também a gente prejudicar a atividade parlamentar. Bom, o colunista da Rádio Bandeirantes, Fernando Schiller, diz que o trabalho dos vereadores deveria ser voluntário, sem remuneração. Acho que seria muito razoável no Brasil que municípios abaixo de um certo tamanho não tivessem remuneração, não é? Onde fosse um trabalho voluntário. Você pode eventualmente remunerar algum trabalho específico que seja necessário, ou eventualmente pagar as despesas, por exemplo, de condução até a reunião, etc. De acordo com a série de reportagens Vereadores para Quê?, que está no ar no Jornal da Band, só nas capitais, no ano passado, 811 vereadores custaram mais de 3 bilhões de reais. Em São Paulo, são 55 vereadores, 2 mil funcionários e um orçamento para o funcionamento da Câmara de 690 milhões de reais para este ano aqui. Em cada gabinete, uma verba de 164 mil reais por mês para 18 servidores. Isso aqui fica tudo muito mais escandaloso, não só na Câmara de São Paulo, mas como na comparação com câmaras municipais espalhadas pelo país, quando a gente faz outra conta. O que a gente gasta com essas câmaras municipais, o que a gente gasta em privilégio para esses vereadores, em mamata em muitos casos, porque é carro com chapa de não sei o quê, é assessor não sei para onde, é gabinete não sei do que, com aquilo que eles devolvem para a sociedade. Aí, meus amigos, a conta fica absolutamente injusta mesmo. Série no Jornal da Band, hein? Vereadores para quê? Série muito boa. E você viu o argumento aí, né? Não ouvimos o argumento. Não podemos inviabilizar a atividade parlamentar. Né? Uma tremenda cascata. Aliás, o que chama a atenção, o líder do governo, disse o Rafael, votou contra o governo, derrubou o veto. Mas isso não é inédito. Afinal de contas, a semana passada, o líder do governo, Fernando Bezerra, votou contra os vetos do presidente Jair Bolsonaro. E no caso aí de Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, sabe quantos vereadores são? 34. Você sabe que pela Constituição, o mínimo que uma cidade tem que ter são 9, né? Então você tem uma cidade de cidadezinha... 2 mil habitantes... Tem 9 vereadores. É o mínimo que tem que ter. O máximo é o que São Paulo tem, 55. A Constituição brasileira, aliás, tem cada coisa ridícula, né? Aí você tem um condomínio aqui, Zaidan, em Santo Amaro, que tem mais habitantes do que uma cidadezinha do interior. E é gerido por um síndico, é gerido ali por um conselho, pessoas que são jornalistas, médicos, engenheiros, por que o cara, Pedro, numa advogados... cidade de 20, 15, 30 mil habitantes, tem de largar a profissão dele? Isso é frequente, não é? O vereador, o sujeito é dentista, é médico, é jornalista, é o sapateiro, é o farmacêutico. Na hora em que ele ganha a eleição para vereador... Acabou. Eu tenho esse exemplo muito próximo de uma cidade de 30 mil habitantes. Você vai lá, e o sujeito é engraçado, porque na campanha ele se identifica como o fulano da farmácia. Em campanha... Interior é assim mesmo, é assim mesmo. É o fulano da farmácia. O Zé do bar. É o doutor não sei das quantas. Isso. Aí ele ganha, ele deixa de ser da farmácia para passar a ser da Câmara. E aí ele anda com o carro da Câmara, ele tem assessor da Câmara. Por que ele não continua sendo o Zé da farmácia e... numa terça e quinta à noite, ele não reserva ali uma hora e meia para uma reunião qualquer para debater o problema da cidade? Não, pera um pouquinho aí, Rafael. Uma cidade de 30 mil habitantes tem um carro para cada vereador? Tem. Certamente. Zé Paulo, tem frota na Câmara Municipal com carro para vereador, prédio para vereador, assessor, gabinete com assessor para vereador. É um negócio...
Olha, chega a ser convenhamos, né? Não tem o que fazer. Uma cidade de 30 mil habitantes tem quantas sessões por semana? 2, no máximo? Mas não importa, né, Zé Paulo? Você tem sistemas de eficiência, né, ali para gestão que não precisavam disso, né? Aí vira essa história de dar nome de rua, sabe? Uma coisa tão... Não, mas, Pedro, aqui é o seguinte, meu ponto aqui é o seguinte, a gente teve a maior renovação da história do Congresso Nacional e a percepção, a leitura da sociologia, da ciência política foi de que o Brasil recusou a velha política. Agora, por velha política, não entenda-se o desejo de muitos brasileiros de chegar ao seu momento de botar a mão no seu quinhão. Porque, como disse o Rafael aqui, eu não quero a velha política desde que chegue a minha hora de deixar de ser o farmacêutico e passar a ser o vereador e contar com todas as regalias que eu banquei até agora. Essa lógica me intriga, porque enquanto o sujeito não virou vereador, ele, a família dele, o avô, o bisavô, passaram anos bancando essa estrutura gigantesca em detrimento de muitos outros, muitas outras alocações de recursos que poderiam ter sido feitas. Então, é uma lógica que me intriga, até do ponto de vista psicológico, assim, da inteligência, porque como pode o sujeito ter passado a vida toda bancando aquilo e quando chega a hora dele, ele não quer saber mais quanto custa?